Boa noite, entramos numa nova era na Rádio Tropical Web e agora também se transforma em TV Web, o programa conscientizando, fazendo esse processo de transição. De mudança, crescimento, e como toda mudança gera um desconforto, como foi bem ensaiado, assim nós estamos iniciando mais um conscientizar. Para evoluir. Estamos muito felizes de ter vocês conosco e por mais um ano. Hoje a rádio, nesse mês de março, na verdade, fez um ano de rádio e o programa Conscientizando também. E eu estou muito feliz em ter essa parceria do Igor e que nós possamos caminhar por mais anos e anos e assim seguir o nosso próprio caminho. Mas eu quero dizer algo importante. Vamos falar sentados. Ai, meu Deus do céu! Quero dizer que se não for para me divertir, eu nem sair de casa. Não é? Então hoje, mais uma terça-feira, com muita alegria, como bem falado, a colega de bancada, não tem mais bancada. Não tem mais bancada, agora é de programa. Agora é de programa, então as coisas vão mudando e assim também é a vida. É como uma e esse cenário é exatamente uma metáfora. Tem uma bancada, gera conforto, gera uma rotina, você acostuma, quando de repente tudo está novo, e até mesmo você que está aí nos ouvindo, nos acompanhando semanalmente, fala, nossa, está diferente, está melhor, gostou desse modelo, não gostou? Já conta pra gente, já pega o seu telefone, mande mensagem pro nosso WhatsApp, que é o 21 97159 1215. Gente, é 12 e 11, de onde é que tu tirou 15, Igor? Eu tô aqui olhando pra ele, né? Tô olhando, bem firme, 12 e 15. Você tava certo, 12 e 15, eu sei, 12 e 11, 11. Mas é importante porque assim, o programa sempre foi assim, a tendência é só evoluir e cada vez mais nós estamos felizes em fazer parte da rádio Tropical Web Brasil, que hoje tem uma produtora que é também a Tropical Web Brasil, e tem também a coluna na revista do programa Conscientizando, onde eu e o Igor nós intercalamos também o nosso conteúdo, que é a revista Tropical Web Brasil, que também está disponível no site, no aplicativo, no Instagram da Rádio Tropical Web. E tudo que tu precisa, hoje tu também encontra dentro do YouTube, que são os nossos programas Conscientizando. Mas eu quero fazer uma passagem rápida de quando tudo começou. Não vou me emocionar, mas eu vou falar porque tudo começou. Porque assim, hoje estar aqui nesse programa e vendo a transformação é entender o quanto eu evoluí. Porque eu e o Igor, nós estávamos conversando no bastidores, assim, no final das contas, é legal. Porque assim, é estressante, não pensa que não é, porque é estressante, porque a gente tem que pensar o que a gente vai entregar, porque antes disso nós somos profissionais da área da saúde mental. Então, para estar aqui, a gente faz e demanda um esforço enorme. Mas é gratificante também estar aqui, porque a cada programa a gente sai um pouco melhor, ou seja, com mais aprendizado. E olhar para a Rádio Tropical Web Brasil, e hoje está tomando essa forma de programa e de TV, ou vamos dizer, de streaming, é entender e olhar que sim, quando tem dedicação, tem foco e realmente tem um propósito a transformar a vida das pessoas que passam aqui por todos os programas, não só pelo Conscientizando, a gente consegue entender que o nosso servir diante da humanidade, ele está sendo um legado a ser deixado. Muito bem falado pela Michelle, esse processo, né, essa dinâmica, eu posso dizer assim também, como é importante, como é gratificante. Eu também me sinto muito feliz por estar aqui, né, por poder fazer parte dessa transição também, como a gente falou da área da saúde, como psicólogo que fica mais na parte clínica, né, dou palestra, dou aulas, e é uma diferença muito grande. E como eu tinha falado com a Michelle nos bastidores, foi o que eu sempre me projetava mais estando um dia numa televisão do que em rádio. Mas nada mais gostoso do que você passar pelo processo de uma rádio, você falar sem você ver, por mais que aqui sempre foi rádio. Sempre foi rádio, TV e podcast também. Então é gratificante ver essa mudança que eu também consigo perceber comigo. O quanto que esse trabalho de levar informação com microfone, com 3 câmeras, que vocês não estão vendo, então, né? Então são 3 câmeras, tem a produção, tem, assim, é todo
acompanham tudo isso, então é muito rico. Então eu sou muito grato por isso, né, por poder estar tendo essa experiência. É sempre um aprendizado, eu sou apaixonado por aprender e me sinto lisonjeado por poder contribuir com a humanidade, porque todo o conteúdo que a gente faz está registrado no YouTube, né, Michelle? Exatamente. Eu quero aproveitar essa oportunidade que o Igor falou e contar um pouquinho da trajetória da rádio. Eu lembro que eu participei de um programa em fevereiro de 2025 com a Adele e vim 2 vezes seguida. E no segundo foi a Luciana que me entrevistou com a Constelação Familiar e ela disse que tinha que ter um programa. Na sequência, a Luciana montou o projeto, já saí com um nome, com um programa, com tudo, e eu não querendo. E aí, quando a mudança vem, a gente precisa entender que, mesmo no desconforto, a gente precisa se desafiar. Porque ela sempre vem trazendo um aprendizado, ou seja para uma evolução, ou seja para uma reflexão, ou seja lá pelo que for. Mas entender que o movimento que te faz em direção à vida, ele é desconfortável. E lá se passaram um ano, então teve muitos programas que começaram e não terminaram, teve muitas pessoas que passaram por aqui. Hoje é uma máquina que sustenta outras famílias, porque tem pessoas que trabalham nos bastidores, tem a produção, tem os vendedores, tem as meninas que operam o som, tem também os outros apresentadores também daqui. Então, cada um demanda da sua energia e cada um vou te dizer assim, que é um mecanismo importante dessa máquina que se chama Rádio Tropical Web Brasil. E estar hoje aqui, vendo essa transição, é dizer assim, nossa, eu nunca pensei que de repente eu poderia estar me preparando, né, futuramente para estar apresentando um programa de TV web. Hoje é aniversário do Érico Póvoa e acredito que é muito importante esse processo, assim como a Luciana também, que acreditou sempre na Rádio Tropical Web Brasil, pegou como um filho para ela e colocou debaixo do braço e leva assim, que às vezes tem que dar um sacudidão, porque senão parece que não sei, né? Luciana, tu sabe que é isso aí mesmo. Então eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês que estão conosco há um ano, a todos aqueles que passaram pela rádio e que fizeram esse processo de transição e seguiram, porque a vida é uma passagem. Tem gente que fica mais tempo, tem gente que fica menos tempo, e tá tudo bem. O importante é o que a gente deixa para o mundo. Isso sempre é o que vale. Até porque na nossa hora a gente não vai levar um garfo, que nem eu digo, né, doutor Igor? Exatamente, Michelle. Eu confesso que enquanto ela falava que alguém mexeu lá fora, eu fui lá, o meu pensamento foi e ficou, né? Mas eu quero externalizar aqui meus parabéns pro Érico. Érico, te desejo muita saúde, felicidade, sucesso e que esse desejo que você teve da rádio, aqui está. E pode ir muito, muito mais além, talvez, do que você imagina, né? Porque a nossa mente, os nossos desejos, ela está de acordo com o que foi construído até o momento. Então, temos as nossas limitações até mesmo para imaginar. Mas, na medida que vai passando o tempo, as coisas vão se construindo, a gente vai mudando. É por isso que é importante você atualizar as metas. E dentro dessas atualizações, isso pode se expandir muito mais longe. Então, Érico, mais uma vez, meus parabéns. Desejamos o programa Conscientizando, desejo a você muito sucesso, muitos anos de vida e muitas felicidades. Aproveitando, né, que o Érico está de aniversário, também parabenizando a Luciana, porque ela que presenteou, né? Ele disse que queria um programa de TV, um programa de rádio, e ela entregou uma rádio inteira para ele, e hoje é mais um trabalho, né? Um trabalho, é mais um filho deles. Então, Luciana, parabéns também pelo teu trabalho. Érico, parabéns pelo teu aniversário e pela parceria de vocês dois, porque se não fosse essas questões, não chegaríamos aonde estamos e com a velocidade que estamos, tá? Porque em um ano, a transição que se passou, as pessoas que passaram e tudo que foi ficando, a gente vai deixando para trás e sempre buscando em direção ao novo. Estou muito feliz, mais uma vez, quero agradecer a todos vocês e após o comercial, a gente vai... Após o comercial! Tô falando isso! Comercial! Até dizendo que não. A Sara tá dizendo que a gente tem que entrar no quadro Beleza Sem Tabu. Beleza Sem Tabu. Sabe por que eu levantei? Porque eu me lembrei quando as pessoas estão no programa de TV, elas dizem assim, agora vai vir os comerciais. Já no clima. Eu tô no clima.
tô ensaiando, viu? Eu tenho um plano. Muito bem. Sara, tá no comercial já ou não tá? Como é que tá aí? Fala pra gente. Olá, vamos para mais um dia no meu quadro Beleza Sem Tabu. Eu sou a doutora Eliana Vasconcelos, estou aqui para poder conversar com vocês, um bate-papo muito gostoso, e hoje nós vamos falar sobre bioestimulador de colágeno. A gente tem qual a diferença do fio de PDO para o bioestimulador de colágeno, quando usar, por que usar, então vamos lá. Se você tem uma pele muito fininha, aquela pele já mais envelhecida ou muito emagrecida, é bom começar com bioestimulador de colágeno. E tem vários tipos de bioestimulador de colágeno. Tem hidroxiapatita, tem Elancê, enfim. É escolher o produto certo para o tipo de tratamento que vai ser feito ali no paciente. E com isso, o que o bioestimulador de colágeno faz? Ele vai melhorar a densidade daquela pele. Ou seja, aquela pele que está fininha, ela vai ficar mais espessa, mais grossa, para você poder conseguir fazer um fio de tração. Qual a diferença? O fio, ele faz o quê? O fio liso, ele estimula o colágeno, eles são bem fininhos, parece um fio de cabelo. Ele pode ser colocado em qualquer área do corpo, diferente do bioestimulador. Hoje tem até alguns tipos de bioestimuladores que já pode colocar na região frontal, mas na maioria deles, eles não podem ser colocados na região frontal, diferente do fio de PDO. O fio de PDO pode ser colocado em qualquer área do corpo, inclusive na região da glabela. E como escolher? O fio de PDO, o liso, ele trata acne. Você pode fazer em vários locais do rosto para tratar aqueles buraquinhos da acne. Ele vai melhorar a espessura da pele porque ele vai amenizar aqueles buraquinhos que tem. O bioestimulador, diferente do fio de PDO, ele vai deixar a densidade mais dura. O fio de PDO para acne, ele vai melhorar esse relevo da acne. Ou seja, são tratamentos distintos com quase a mesma finalidade, que é estimular o colágeno. E temos o fio de PDO de tração. Nós temos o fio espiculado, o fio molde. O fio espiculado, ele parece, eu costumo dizer que ele parece uma perninha de barata. Tem uns picotadinhos nele. Então, quando você passa passa o fio, ele vai fazendo, você até escuta quando está passando, ele faz... E você consegue tracionar aquela pele. Então, para a pele que está com flacidez, ele faz um lift instantâneo. Mas calma aí, esse lift você vai ver na hora, mas depois ele pode voltar o posicionamento anterior. Claro que ele não vai ficar com tanta queda como estava. Por quê? Ele vai aderir à pele e vai ficar ali estimulando o colágeno. Então, com isso, ele vai melhorando a flacidez. Então, ele é um tratamento excelente. Porém, você tem que saber associar tratamentos, porque um produto não anula o outro. Então, se você está querendo uma escolha de um produto e não sabe o que vai fazer se você for fazer um tratamento, se a sua pele for uma pele muito fininha, dê preferência ao bioestimulador de colágeno líquido. Se a sua pele for uma pele mais densa, então ela está preparada para poder fazer o fio de PDO. O fio de PDO de tração, ele vai melhorar essa flacidez e vai reposicionar a sua pele. A gente também faz o Fox Eyes, o fio de PDO espiculado, porque ele faz uma elevação da sobrancelha e fica lindo esse resultado, tá? O cantinho da boca, boca triste, você fazer o hashtag com fio de PDO liso, ele vai também ali alimentar a sua pele, porque com o tempo a gente vai perdendo ácido hialurônico, elastina, fibroblasto. Então, conforme o decorrer da idade, a gente deixa de produzir. Então, quando a gente vem com esses produtos, ele vai ajudar a melhorar a sua pele, porque vai voltar a produzir o colágeno, vai ajudar aquele que já estava ali cansado sem ter produção nenhuma, estava ali parado. Quero mostrar para vocês, esse aqui é um canhão, onde vem o fio de PDO. Eu passei essa semana o fio de PDO espiculado. Eu vou até compartilhar aqui nessa conversa com vocês o procedimento. É um procedimento muito simples, com anestesia local.
sem dor, indolor, e a paciente já sai daqui muito feliz, porque faz aquela leve tração. Então reposiciona, e a queixa dessa paciente era a linha de marionete que estava caído. Então eu reposicionei, eu passei o fio na lateral e dei aquela elevação da boca. E para mulher que teve bebê, já está com uns 6 meses, né? Já está podendo fazer o procedimento, você procura um profissional. O profissional vai fazer a sua avaliação, provavelmente ele vai te indicar o bioestimulador de colágeno, porque ele vai colar a sua pele, vai melhorar essa pele fininha, essa flacidez, vai dar aquela colada e depois vai passar o fio de PDO. O fio de PDO vai ajudar a melhorar aquela aparência do umbigo triste, ou seja, vai reposicionar aquele umbigo feliz. Espero ter tirado as dúvidas de vocês, estou aqui toda terça-feira para a gente poder bater esse bate-papo gostoso sobre beleza sem tabu. 9:07, já vai falar. Voltamos! Você rir também, nada é melhor do que um programa descontraído. Exatamente. Se divertindo, com muitas alegrias, com muitas novidades. Exatamente, gente. Eu não tenho noção que eu... Posso contar, doutorita? Conte. Gente, nós somos... Quando a gente fala sobre programa, vocês têm que estar nos bastidores. O bastidor é muito divertido. Acabei de receber uma mensagem que quando disseram que era só ensaio, estava acontecendo tudo ao vivo. E a gente está que nem sei lá, pra lá e pra cá, uns doidos. Brincando mais do que outra coisa. Gente, Não tá gravando, não tá gravado. Gente, vocês não tem noção que a gente dança, a gente canta o El Chan, a gente fala samba do que o doido. Ó, a gente se diverte. Porque se não for pra se divertir... Sempre assim. Esse é o lema que nós temos no Conscientizando e desejamos para que você também leve para a sua vida. Se divirta, faça os seus momentos felizes, porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Mas aproveitando... A vida é muito curta. É curtíssima. A passagem. Mas eu tô vendo que você quer fazer pergunta, né? Vamos conversar? Vamos conversar? Vamos começar? Vamos papear? Vamos papear. Hoje o programa vai ser bem sobre conversas mesmo e recomeços. Então, doutor Igor, como começou sua trajetória profissional? Profissional? Qual delas? A gente está falando da trajetória, né? Para tu chegar nessa, teve um início, pode resumir que a gente quer saber. Fazer um resumo. Um resumo. Um resumo do resumo. Um resumo do resumo. Minha trajetória profissional. Vamos lá. Vamos falar de profissão, de trabalho. Bom, comecei a trabalhar com 15 anos de idade, entregando quentinha no bairro do Engenheiro, onde eu morei. Ninguém jamais imaginou. Gente. Trabalhei entregando quentinha. Depois das quentinhas, eu jogava futebol. Então, joguei futebol profissional até os 24 anos. Então, eu tinha um sonho de ser famoso, de conhecer o mundo. Atleta. Conheci alguns lugares do Brasil, né? Não fui famoso, mas tive um aprendizado gigantesco de como é você ter a possibilidade de ser famoso, de como as pessoas te olham e te tratam pelo fato de você poder ser uma estrela futura. Quanta bajulação você recebe. E pra mim isso foi uma visão um pouco negativa, porque eu não gosto, a gente gosta assim de ser bem tratado, mas quando você vê que é por conta de que, olha, você pode ser famoso, é diferente. Então aquilo me marcou um pouco, né? Aí eu desisti do futebol, aí decidi voltar a estudar. Aí voltei a estudar com 24 anos e estudo até hoje, tenho 40 e continuo estudando, continuo aprendendo. Dentro disso fiz a graduação em psicologia, fiz pós-graduação em hipnose, fiz N cursos, recebi diversos prêmios de doutor honoris causa, recebi moção, recebi menção honrosa pelo trabalho de professor, de hipnoterapeuta. Olha! Então, 3 livros escritos, né? Fazendo mais um e-book de forma mais acessível para poder compartilhar. E hoje, né, também como apresentador,
também como colunista da revista Tropical Web Brasil. E, então, essa é um resumo dessa trajetória profissional de forma bem rápida. E quantas mudanças, né? E como é que foi passar por essas mudanças, Igor? Me conta assim, a mais desafiadora, porque a gente está passando por mudanças aqui. Inclusive, a apresentadora do outro programa, ela disse, Michele, como mudança desconfortável, né? E realmente, ninguém gosta, todo mundo quer os louros, mas ninguém passa pelo processo. Eu vou brincar de forma terapêutica. Desconfortável para quem? Bom, eu não estou nem desconfortável, porque eu continuo na minha normalidade. Tranquilo. Mal sabe vocês que a gente já fez. Foi de boa, né? Já cantou. Já cantou, já dançamos, já fizemos tudo. Então vamos lá, assim, qual a mudança? Qual foi a pergunta mesmo? Qual a parte mais desafiadora na mudança? Que eu tive, né? Exatamente. Cara, a parte mais desafiadora, cara, foi uma parte traumática, que no caso entra na primeira, na morte da minha mãe, quando eu tinha 9 anos. Sim. Então, tinha uma rotina de estar com meu pai e mãe, e nesse período, com 9 anos, encerra-se o ciclo dela, e eu vou morar com tia. Então, essa já foi uma mudança. Tive uma mudança, depois dessa mudança eu fui morar com o pai, depois eu voltei para a tia, depois fui morar com outra tia, depois eu voltei com o pai novamente. Então, fiquei, escolas, eu estudei, acho que mais 16 escolas. Sim. Então, foram muitas e muitas mudanças. Então, o ser humano, a gente tem uma facilidade muito grande de se adaptar em ambientes, se condicionar, né? Que dentro da psicologia a gente vai ver sobre âncoras, sobre condicionamento, sobre a parte comportamental, da trajetória, assim, do que acontece com você que faz com que você mude alguns percursos. Então, como a minha vida teve muitas mudanças, algumas coisas eu não tenho dificuldade de mudar, não. O que, acho assim, um resumo assim, de toda essa parte da minha vida, eu acho que foi o sentido da vida, porque depois que teve essa primeira marca, né, esse atravessamento de mudança de não ter mais mãe, depois outros falecimentos também do pai, a minha vida num tempo, parece que me perdeu o sentido, talvez você que está ouvindo esteja passando por um luto, como hoje, minha última cliente foi um luto. Então a vida, para morrer basta estar vivo. Era isso que falava o meu pai, que na vida que nós estamos num processo, vai chegar a hora de todo mundo. O que vai diferenciar para você é como você passa por esse processo, e você pode escolher como você quer passar, mesmo que você esteja sofrendo. Tem um pensador estoico que eu sou apaixonado, que é o Epicteto. Epicteto, princípio do estoicismo. Ele tem uma fala que ele diz assim, né? Cansado e feliz. Não é mais ou menos assim, é mais ou menos assim, tá? Cansado e feliz, preso e feliz, doente e feliz, aprisionado e feliz, escravo e feliz, porque ele foi um escravo. Então, assim, dentro desse pensamento, nada poderia tirar a felicidade dele, mesmo que estivesse passando por um sofrimento. Não estou dizendo para você que você tem que ser feliz o dia todo, mas que você pode escolher ver o lado bom da vida e como você quer levar. Um dos caras que eu mais sigo, que é chamado de Milton Erickson, que foi um mestre psiquiatra, mestre da psicologia e pai da hipnose moderna, ele diz assim: quanto mais humor você colocar na sua vida, melhor. Por que será que ele, na década de 50, já falava isso? Quanto mais humor você colocar, melhor. Porque hoje, não só hoje, mas naquele tempo, o estresse, as tristezas, faz com que você envelheça mais rápido, faz com que você adoeça mais rápido. E quanto mais humor você conseguir extrair isso, quanto mais leve você aprender a levar a vida, quanto mais você sair de casa para se divertir, sempre, né, melhor, mais gostosa, mais prazerosa pode ser a vida. Então esse também é um objetivo do Conscientizando. É através do programa levar você informação que pode deixar a sua noite mais feliz, o seu dia ou a sua tarde, dependendo de onde você estiver. E até mesmo a tua semana, né? Porque quando acontece na terça-feira, às 20h30, de repente tu acha que por algo que aconteceu na terça-feira vai estragar a tua semana. Pelo contrário, é a forma de estar sempre no processo de mudança e ressignificar esse problema
problema, tirando um aprendizado, porque a vida ela ensina. Muitas vezes as pessoas dizem, a vida é difícil. Não, a vida está sempre ensinando, ela é uma escola, porque daqui a gente só vai levar o que a gente aprendeu, e o resto a gente não leva a nenhum lugar. Se tiver consciência de alguma coisa, né? Cientificamente. Como psicólogo da ciência. Da ciência. Pode falar aquilo que é comprovado, então tem diversas teorias. Sim, mas vamos botar sobre todas as óticas. Sim, então assim, a vida aqui, o momento agora, o que você pode fazer para se sentir melhor? Exatamente. Mais tranquilo. Eu estou muito mal. Pode procurar ajuda? Não posso procurar ajuda. Pode ler algo que pode te ajudar? Tem alguém que possa te ajudar nesse momento, assim, né? Assim como companhia, o que você tem feito, você tem se isolado. Então, bom, se você está ouvindo, você pode escolher o que você quer fazer agora, né? Assim como você escolheu de ouvir, de estar aqui, você pode escolher buscar uma saúde melhor para você, saúde física, saúde mental, saúde espiritual, seja qual for. Saúde emocional. O poder da decisão está nas suas mãos. Por mais que o ambiente que você viva influencia bastante, mas a partir disso você consegue mudar. Portanto que, assim, por mais que a minha vida teve muitas mudanças, teve muitas coisas tristes. Assim como disse um primo meu, falou, você tinha tudo para dar errado. E dei errado numa parte, dei certo em outras. E hoje, o que é certo e o que é errado tá dentro de uma cultura. E assim, mas o mais importante disso tudo é que hoje eu consegui, mediante todas essas fases da vida, foi chegar a um ponto de me sentir realizado, que é com o trabalho que eu tenho, com o valor que eu consigo gerar para outras pessoas, que é proporcionando saúde física e mental, salvando vidas, né? Quantas e quantas vidas eu já atendi que queriam tirar a sua própria vida e por intermédio da conversa, por intermédio do conhecimento que eu adquiri com o tempo, eu pude ajudar aquela pessoa a ter uma vida melhor. Quantos casamentos eu já pude ajudar, que foi restaurado. Quantas pessoas conseguiram sair de um trabalho, sair de um relacionamento ruim e buscar um trabalho estável, assim, alinhado com os seus valores, alinhado com você e ter uma vida mais leve. Então, assim, são muitos atendimentos, são muitas pessoas, são muitas vidas transformadas. Isso, para mim, não tem preço. Isso alimenta a minha alma, alimenta o meu ser. Eu passei por uma fase de uma vida, assim, num tempo que minha vida estava sem sentido. Hoje, eu ajudo as pessoas a encontrar o sentido das suas vidas. Então, estar aqui faz parte disso. Então, você que está aí ouvindo, você está ouvindo e aprendendo. Amanhã você pode estar ensinando. E assim, não limita os seus sonhos, não. O trabalho é o mesmo. Eu digo para todo mundo, trabalho é o mesmo. Pensar em no botequim da esquina, ir num restaurante legal, a dinâmica é a mesma. E cabe à tua pessoa saber para onde tu tá indo. Tenha sempre um plano, de preferência com intenção. Exatamente. Então, pegando esse gancho que ela fala aqui é tudo improvisado, né? O restaurante da esquina e um restaurante que você quer ir. Tá, o restaurante da esquina, se você falou que a esquina está perto de você. Isso pegando metaforicamente, tá? Então, você tem mais acesso a esse. O outro, talvez você não tenha acesso, mas você pode se programar. Como, por exemplo, eu falei para uma... Foi para uma cliente ou foi para uma colega, assim, eu não lembro. Ela falou, foi para uma cliente. Eu gostaria de conhecer lugares novos, mas às vezes eu preciso de alguém para poder fazer. Vá você ter experiência. Vá no Copacabana Palace. Tem um restaurante lá que eu esqueci o nome dele, né? Pérgola. O Pérgola. Então você pode ir no Pérgola, você pode pedir o que você quiser, mas você vai entrar pro Copacabana Palace, que é bem conhecido. E lá dentro tem 3 restaurantes. Né? Então, e você pode usufruir daquilo, e você pode ter uma experiência nova. Por mais que para você talvez seja assim, inacessível, jamais eu vou num local desse. Sim, você imagina que dentro da tua mentalidade hoje, dentro da sua capacidade, você acha que não pode ir em tais lugares. Você pode até ficar mais retraído, mas à medida que você vai, é uma nova experiência. À medida que você fala na câmera, à medida que você vem para a rádio, essas experiências mudam a gente e você não será mais a mesma pessoa.
E o Dr. Igor, ele falou tudo isso para dizer que isso é um processo de mudança, que é o que nós estamos falando hoje aqui na rádio. Tudo isso é mudança, e a mudança, ela gera uma experiência nova. Então, tu não vai sair do teu ciclo se tu não te colocar à prova. Mas lembre-se, é importante tu fazer esse movimento, e é muito difícil, viu? Não pensa que é fácil, porque tu sempre vai te sabotar, tu sempre vai te colocar para baixo, tu vai achar que tá dando tudo errado, que não é para ti, que não deu certo. Enfim, por N motivos. É que nem quando tu vai pra faculdade a primeira vez, que tu não consegue pagar, tu desiste, depois tu vai lá e começa de novo, aí no meio do caminho tem outro imprevisto, tu desiste de novo, e aí tu acaba dizendo, não é pra mim estudar. Não é sobre isso, é sobre a forma que tu lida com a mudança. Por que tu não conseguiu concluir a primeira vez? Porque tu não estava organizado financeiramente. Por que não conseguiu concluir a segunda? Porque aconteceu uma outra coisa, mas na terceira tu tem que entender que esses processos, eles te levam para outro nível. Se tu não tem uma expansão de consciência, de entender que toda mudança te tira do teu lugar de conforto e te leva para onde tu quer ir, minha querida, eu sinto te dizer, tu está de passagem na vida, porque eu não estou. Eita. O que é, doutorita? Pegando também esse gancho da faculdade, eu vou contar um processo também bem desafiador que eu tive na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, no primeiro período de psicologia, quando eu vi aquele universo, faculdade, tá, com os alunos e tal, a primeiro momento eu pensei assim, esse lugar aqui não é pra mim. E realmente não era, até há muitos anos atrás, que o preto não tinha muito acesso. Enfim, mas não vou entrar nessa questão. Mas como eu me sentia em estar ali. E eu desisti no primeiro período de psicologia. Era um sonho que eu tinha, mas quando eu entrei, eu desisti. Estava passando por sempre assim, né? Problemas, estresse, e achei mais fácil fugir. Só que quando eu desisti, eu fiquei frustrado, porque eu tinha desistido de um sonho sem tentar, porque eu me achava incapaz. Então eu falei, isso aqui não é pra mim. Eu decidi sair, fiquei frustrado, mas falei, não, cara, vamos voltar. E aconteça o que for, você vai até o final. E assim eu fiz. Puxei, no caso, voltei no segundo período, puxando a disciplina do primeiro período. E para alguns alunos, né, para alguns colegas trabalhadores psicólogos, olham para mim e falam assim, poxa, você é o melhor aluno da turma. Eu falei, não, eu não me sentia e nem me sinto o melhor. Mas pelo fato de você ouvir isso da percepção de um colega seu, eu falo, caramba, eu passava uma imagem de tal, mas sem imaginar que eu era. Então, muitas das vezes, dependendo do que você passou, você pode ter uma imagem distorcida de você, né? Então, assim, você pode ir muito mais do que você imagina. Essa mesma faculdade que eu desisti, foi a mesma faculdade que um dia eu voltei e dei aula na pós-graduação. Dei aula num dia em graduação. E assim, e pode muito mais. Depende da sua constância, do foco, do objetivo que você tem. Então, assim, quanto mais específico for aquilo que você quer, quanto mais sede você tiver daquilo, com estratégia, com amor, com cuidado, respeitando você, respeitando as pessoas, cara, eu não tenho dúvidas que você pode conseguir isso. Vamos agora para o nosso comercial. Alô, ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos,
pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então, nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Alegria! Se vocês estivessem aqui no bastidor, meu Deus do céu, olha, seria cada corte que viralizava. Ia viralizar, porque a gente se diverte. Olha, é cada coisa que eu já começo. Olha, eu tô rindo de verdade, gente, porque só na misericórdia. Só na misericórdia. Vamos lá, eu quero retrucar a pergunta que a Michele me fez, né? Michele, conta pra gente como foi sua trajetória profissional. Tu tem que contar isso mesmo? Você pode me resumir, né? Pegando tudo que eu falei pra ele, né? É assim, dê a César o que é de César e tu não terá problemas na vida. A dinâmica é simples. Equilíbrio nas relações, sempre será. Gente, eu sou gaúcha, todo mundo já sabe, tá tudo certo, né? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, num supermercado lá no sul, que se chamava Big Shop. Big Shop. E vou te dizer que foi uma experiência bem traumática. Porque eu comecei a trabalhar na frente do balcão do açougue. Aí eu ficava medindo, sabe ali onde tem os congelados ali? Eu ficava medindo o termômetro. Eu fui contratada para isso, para medir o termômetro do negócio. Só que eu sempre tive muita dor de garganta. Então tu imagina como é que era a minha vida num frio do Rio Grande do Sul. Eu em frente ao balcão do açougue medindo de meia hora o termostato. Isso aí naquela época lá, porque lá o consumo de carne é muito maior. Então eu fiquei lá 1 ano e meio. E foi uma experiência bem legal, depois da traumática, porque eu percebi que eu consegui me posicionar e pedir para sair daquele setor. E o horário também, porque eu não gostava, eu trabalhava de noite. Então, ali foi o primeiro olhar que eu tive de amadurecimento sobre trabalho, posicionamento. Isso é muito importante, principalmente para as mulheres, que muitas vezes a gente acaba se submetendo a diversas coisas para estar no trabalho, porque precisa sustentar a família. E não é sobre isso, é sobre o quanto tu consegue te posicionar de uma forma saudável para ambos. Tá? Depois dali eu fui trabalhar... Gente, eu fui trabalhar num recursos humanos. Eu nem recrutadora ela, mas isso já estava na minha veia. Olha que doido. Eu fui fazer um estágio, eu comecei uma faculdade de pedagogia empresarial. Nem existe isso, não existe mais pedagogia empresarial. Multi-e-meios, para tu ver que é muito tempo. Multi-e-meios, um detalhe. ênfase era multi-e-meios. E eu fiz 2 períodos aqui na faculdade, fui trabalhar no RH. E eu lembro que a minha supervisora naquela época, Cristina, eu devia ter, sei lá, acho que uns 19 anos, Cristina o nome dela. Ela adorava, porque eu tinha que vender, naquela época, as pessoas faziam cadastro pela internet, naquela época, os currículos logo chegaram para a internet. Me chamou agora de arcaica, né? Uma hora dessa, Igor. Me Gente, e eu vendia muito daquele negócio, a Cristina me amava, assim. Depois disso daí, eu fiquei 1 ano lá nesse estágio. Eu fui para a NET Porto Alegre. Eu sempre fiquei muito tempo nos meus trabalhos, assim, eu nunca pipoquei muito, eu não sou muito assim. E eu fiquei 9 anos na NET Porto Alegre, que foi a que me deu mais ascensão. Eu entrei lá como call center e saí de lá como analista 2, na parte técnica, assim, então foi uma área que eu sempre gostei. Mas foram histórias diferentes, porque quando eu vim para o Rio, eu não quis aproveitar nada que eu tinha lá, porque eu precisava recomeçar, me vendo como mulher, numa separação, com todos os processos, e aí decidi recomeçar. E aqui foi uma sacada importante para mim, porque eu tive que me descobrir, na verdade eu tive que descobrir quem eu era, porque até então eu era a Michele naquela versão, e aqui eu era a verdadeira Michele, porque não tinha ninguém por mim, aí eu por eu mesma. E aí, por fim, eu não aceitei o emprego na NET do Rio aqui para trabalhar, e fui lá para o call center de novo, ralar peito, né? Olha, o telemarketing, vocês estão de parabéns. Mas perceba, nessa caminhada já fazem 16 anos, né? E assim, são 16 anos comunicando, né? Comunicando sempre. Comunicando sempre. Mas assim, a trajetória do negócio, as mudanças são muito engraçadas, porque teve processos que eu queria desistir e ainda seguir.
Então eu lembro que quando eu trabalhei na primeira empresa de call center aqui no Rio, foi bem desafiador, porque eu tinha pego dengue uma semana antes. Cara, é uma transformação, uma mudança, uma superação atrás da outra. Por isso, assim, hoje, no programa de hoje, eu disse pro Igor que a gente ia falar sobre a mudança para entender o quanto a gente está sempre se superando. Eu cheguei no Rio, aí eu logo fiquei doente, peguei dengue, e ainda assim eu mandava currículo, comecei a trabalhar na outra semana, meio xoxa, capenga manca, e fui. E aí eu fiquei tanto tempo, fiquei acho que 1 ano e meio naquele trabalho. Depois disso daí eu conheci a empresa que eu fiquei 8 anos e só saí para trabalhar com o que eu trabalho hoje, que é a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Então, o que eu quero te dizer, mulher, assim, olhe e seja gentil para as suas transições. Porque tem dias que a gente está mais, tem dias que a gente está menos. E não tenha vergonha de olhar para o teu início. Eu trabalhava na frente do balcão de açougue. Naquela época, eu tinha 16 anos. Se me dissesse que era bonito, não, eu tinha vergonha. Mas a gente é assim, a gente não tem consciência. Hoje o Igor falar que ele vendia quentinha... Não é? A gente está no outro padrão. Eu imaginaria que um dia eu estaria vendendo quentinha. E quando eu falei isso, né, assim, o ato de eu entregar quentinha, eu entregava alimento para as pessoas. Exatamente. As pessoas ficavam ansiosas, esperando o seu almoço, como às vezes eu fico, né? Eu peço comida, né, pelos aplicativos. Então, alguém tem que levar ali. Eu sou muito grata a cada pessoa que faz isso. Não, e a importância que a gente tem que ter do nosso início, sabe? E muitas vezes as pessoas, elas esquecem de onde vieram. E isso é primordial, porque se tu sabe de onde tu vem, tu sabe para onde tu vai, porque tu tem uma direção. Então, o Igor lá atrás, quando ele olhou para o processo dele, e ele passou pelas transformações, ele seguiu, e a mesma coisa foi eu. Poderia ter desistido várias vezes. E aí, nesse meio do caminho, eu já estou fazendo a segunda faculdade. Olha que doido, né? Depois de tanto tempo aí fazendo a segunda faculdade. E quem disse que um dia eu ia pensar nisso? Eu não queria mais nem estudar, né? Só minhas pós-graduação já estavam suficientes. Mas o que eu quero te dizer, mulher? Assim, não desista dos teus sonhos. Não é porque tu tem filhos, ou porque tu te separou, ou porque tu está casada. Não te anule. Não te anule, porque as mulheres, elas têm o hábito de se colocar em terceiro lugar e sempre pensar nos filhos, marido, papagaio e periquito. Se tu tem um sonho, vá, a vida é tua, o sonho é teu. Ah, mas eu preciso. Sim, a gente precisa, mas tu também precisa cuidar de ti. E hoje eu estar aqui no programa Conscientizando, quando a Luciana me convidou, e tá 1 ano aqui, para mim é muito, muito gratificante entender que hoje eu tenho uma coluna na revista. Que maravilha. E conta uma coisa pra gente, Michele. O que a Michelinha de 8 anos falaria pra Michele de hoje? Ai, isso aí não vale. Tu viu, né? Que coisa, gente. A Michelinha de 8 anos de assim, guria, tu me surpreendeu, hein? Tu tá de parabéns, tu me surpreendeu. Porque foram muitas mudanças, foram muitas sabotagens, muitas vezes eu quis desistir, mas eu não tenho essa opção. Eu só descanso. Eu descanso e volto. Eu não desisto, eu descanso, porque eu preciso descansar. Então eu me fecho na minha ostra, eu descanso e eu volto. Então o olhar que a Michelinha tem hoje é quando eu descanso, eu volto e aí eu acabo transformando mais alguma coisa. E hoje com o meu trabalho, transformando vidas, e hoje com o meu trabalho eu ajudo mulheres que querem empreender, mulheres que não sabem lidar com amor próprio, pertencimento e liberdade, que têm medo da vida, medo do julgamento. Cada mulher que eu atendo, inclusive hoje eu atendi uma que foi bem reflexiva, porque ela vem de uma separação, algo bem dolorido para ela, e como é difícil a mulher, quando ela está numa idade acima de 40, ter que recomeçar. Mas não é sobre a idade, é sobre a experiência que tu tem, é sobre o teu olhar para essa nova vida, né? E o tempo, ele vai passar de qualquer forma, então que tu faça proveito do que tu tem daqui para diante. Pense nisso. Se não for para se divertir, não saia de casa. Então, quando tu saia, valorize o tempo precioso e aproveite as mudanças com um olhar de transformação, crescimento. Todo conflito, ele vem para trazer uma solução. Profundo isso, né? Muito profundo. Isso daí é Bert Hellinger. Bert Hellinger, constelação familiar. Abafa o caso. Muito bem, Michele. E qual a mensagem você deixaria
para a Michelle do futuro que está te olhando ali? Garota. Eu falo garota, né? Garota, tu tem um plano. Tu sabe que tu tá direcionada, né? E a tua intenção tá certa. Não decepciona. Eu não tenho problema de decepcionar, mas quando eu falo não me decepciona, é não deixar de olhar para as minhas dores, porque eu sou mulher, eu sou vulnerável, e como todas as outras mulheres, eu também tenho essas questões que todos nós seres humanos temos, não só mulheres como homens, né? A cara do Dr. Igor é melhor. Que temos as nossas questões, mas quando fala sobre decepcionar, muitas vezes a gente querer estar sempre agradando as pessoas, mas isso também pode ser do ser humano, mas até a partir do momento que prejudica, o teu eu já não é mais. Então, não tenha medo de decepcionar, mas faça o que for saudável e o que tu faça para ti, por ti. Isso é muito importante. Como mulher, eu quero te dizer, te cuida. Ninguém vai te cuidar, só tu mesmo. Que bonitinho. Ah. Eu tenho certeza que a Michelle do futuro está orgulhosa de olhar para a Michelle do passado. Ah, com certeza. Agora tá dizendo, menina, tu falou uma frase que eu ouvi na minha infância, né? É algo importante para mim. Meus pais são separados. Então, eu não fui criada por mãe. Então, a mãe, para mim, eu lembro que teve um amigo aqui no Rio, porque eu fui criada por pai, então o pai sempre esteve muito presente, mas minha mãe é viva. E aí teve um amigo aqui no Rio que ele disse assim, ô Gaúcha, tua mãe morreu? Nunca me esqueço que ele falou isso. Eu disse, não, criatura, e tu nunca fala nela, tu só fala no teu pai. E para tu ver como as nossas dinâmicas são sempre essas, né? Então, assim, o fato de eu não estar com a minha mãe é como se ela tivesse morta em vida. E aí eu precisei fazer um outro movimento, né? Que é ir em direção à mãe, estar com a minha mãe, conversar com a minha mãe, porque a consciência é minha. Depois que eu fiz esse movimento, eu consegui entender muitas coisas, muitas questões minhas, porque inconscientemente tinha os meus julgamentos, que não vem ao caso, mas o quanto isso me paralisava emocionalmente. Você sabia que nos meus processos terapêuticos eu tenho mais dificuldade de ajudar as pessoas que têm, vamos supor, os pais vivos quando tem questões do que com os mortos? Porque com os mortos você trabalha o luto, né? Vamos supor, você tem trauma, não tem mais. E quando está vivo, que você tem a esperança, vamos supor, você falou que a tua mãe era presente, desde que idade? Então, assim, são muitas camadas. Sim, são assunto bem delicado, várias fases tem que olhar. E dependendo, vamos supor, se o início foi na infância, por exemplo, talvez a criança de 8 anos pode estar aguardando Exatamente. Essa aparição, esse retorno, essa reconciliação, que é um desejo natural do ser humano. Todo ser humano, você quer estar bem com você e você quer estar bem com as pessoas. Isso é um fato. Só que tem pessoas que não vai te proporcionar isso. Você vai ter que se virar com isso. Porque exatamente. Tu vai dar conta do que não te deram. Não é como você quer, nem como você espera. Ela é do jeito que ela é, do jeito que se apresenta, e você, com os recursos que você tem, você vai ter que lidar com tudo isso. E como falar sobre recursos, né? Porque recursos é uma palavra que a gente utiliza normalmente para estar resolvendo algo palpável, né? Eu tenho um recurso. Eu tô falando um negócio sério, tá bom, bobagem, tá bom, depois eu te pego. Então, o que eu quero falar quando a gente fala sobre recursos é tu cuidar de ti. Porque assim, o que tu não recebeu dos teus pais, no caso, ou porque já fizeram a passagem, ou porque não puderam estar presentes, enfim, por N motivos, tu vai ter que dar conta, criatura. Tu que vai ter que dar conta de te dar. É difícil, viu? Não pensa que é fácil, é muito difícil. Mas a importância que eu falo para mulheres, porque eu sei que as mulheres são mais emotivas, a gente tem a nossa condição emocional, o homem é mais racional, mas também tem emoções. Muitas emoções. Muitas. Mas assim, voltando para as mulheres, quando a gente se olha e entende que nós somos responsáveis por nós mesmos, é entender que aquilo que não nos deram, no caso, a minha mãe separou do meu pai tinha 2 anos, então desde então esse vínculo foi cortado.
lidar com esse abandono para mim sempre foi muito difícil. Então, um certo tempo da minha vida, para mim, era como se ela não existisse. Quando me disseram, nossa, ela faleceu, aquilo ali me deu um start. Eu disse, sim, minha mãe é morta em vida. E aí começou a dor. E aí a gente começa a trabalhar um outro. Então, olha quantas mudanças, quantas camadas. E aí, quanto mais tu vai olhando para as tuas questões, mais tu vai evoluindo. E isso abre um campo até para que tu possa prosperar profissionalmente, relacionalmente. Tu começa a ver a vida com cores, mesmo que tu seja duro. Tu acha a Michelle de olho foda? Eu ia dizer um palavrão. Que pergunta, né? Tá. Assim, tu acha? Essa garota tá de parabéns. Chegou sozinha, 5 mil reais, 2 malas, sem casa de trabalho, sem nada. Pega essa garota que tá de parabéns, que chegou e fez acontecer. Vai lá e resgata a menininha de 2 anos. Ela já fez isso. Já fez isso? Já. Resgatou como? Ai, meu querido, são tantos processos. Tantos processos. Ela resgatou já. Tanto que o olhar que eu tenho de diversão é esse resgate. Esse resgate. Porque assim, quando a gente fala sobre o luto... Então, vimos a origem da palavra, da frase, se não for pode vestir. Exatamente. Entendeu? Ela faz sentido, viu? Exatamente. Porque assim, eu preciso levar aquela criança que lá atrás teve as suas questões, as suas faltas, porque eu tenho que dar para ela o que ninguém pode dar. E como é que eu dou para ela? Andando de bicicleta, cantando, dançando o El Chan, que era uma coisa que eu gostava de fazer, pulando corda, pulando amarelinha, tudo coisa que a gente normal. E muitas vezes essas mudanças nos colocam num julgamento onde nós, na idade adulta, não posso mais fazer isso, não posso mais fazer aquilo. Não existe essa possibilidade, porque existe uma criança aí buscando uma mudança. E quando tu olha para ela com carinho, com respeito, com atenção, tu pode ter certeza que ela vai te ajudar a tu decolar. Que maravilha, que história incrível, viu, Michelle? Que história incrível. Doutor Igor. Né, assim, é interessante como a gente olha para as pessoas, a gente não tem ideia. Exatamente. Do que a pessoa passou. Né? Do que levou a pessoa a ser o que ela é hoje. Essa construção toda, né? Michelle, estamos chegando no final do programa, tá? A nossa colega Sombra 2, a Sara. A Sara. Está dando 5 minutos aí pra gente, né, Sara? 5 minutos, 4 minutos, né? Pra estar 3 minutos, 1 minuto. A Sara tá aqui substituindo a Luciana desse jeito. Da minutagem que nós temos em campo. E é muito bom, minutagem é bom. Se a minutagem tá alta, porque tem que ter minutagem para jogar. E para ser um atleta top, a minutagem tem que estar em cima, hein? Senão não entra em campo. Dentro dessa minutagem, eu falo para você, a nossa minutagem, no caso, essa é uma linguagem futebolística, tá? De minutagem. É o jogador que tem tempos, minutos em campo jogados, né? Precisa disso. Os nossos minutos aqui, eles vão caindo. Porque a vida está passando. Então, só que você está em campo. Você pode decidir jogar, correr mais, descansar ou não. Então, o nosso tempo aqui também está acabando. Tudo, cara, a gente pode levar para uma metáfora aí. Exatamente, eu vou aproveitar o futebol e vou dizer, pega essa bola e vai jogar com aquelas pessoas que tu ama. Pode jogar vôlei, joga queimado, joga o que for. Joga o que for, mas vai te divertir. Eu quero falar uma coisa muito legal, né? Rapidinho, que a gente está terminando, que me veio em mente agora. O meu pai, na casa de praia, meu pai fez uma quadra de vôlei, porque a gente jogava vôlei. Se eu tinha, sei lá, 13, 14, 15 anos, meu pai fez uma quadra de vôlei para jogar vôlei comigo e com meus irmãos. Então é sobre isso. O tempo. Meu pai fez? Um campo de futebol? Não, poxa, eu morei em Nova Iguaçu. Ele fez pipa. Pandorga? Pipa, sempre, né? O que teu pai fez? O meu pai fez, ele pegou um aro de bicicleta, pregou na árvore e fez uma cesta de basquete. Caraca, que legal! A gente brincava ali, entendeu? Lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, que foi uma parte da minha infância. Então lá foi muita pipa, muito futebol, piques, enfim, tem vários amigos lá. Então, cada um tem a história. Exato. E tu viu como a gente tem uma criança? Então, leva a tua criança para passear, porque ela vai te ajudar a passar pelos processos de mudança que tu não gosta. É sobre isso. É sobre isso. Então, desde já, agradecemos você que está conosco,
no YouTube, conosco no Instagram, conosco na rádio, em todas as plataformas. Um beijo grande, já deixo um beijo grande para vocês e até a próxima terça-feira às 20h30. Olha, agora a bateria social dele já foi pro espaço sideral. Apesar que agora teve uma nave que subiu aí, né, doutor Igor? Você não viu? Ah, ele não sabe. Tem uma nave aí andando pela... Porque não tem nada para fazer na Terra, eles vão passear pelo espaço sideral. Quero deixar um beijo, um abraço para vocês. Tá? Estamos entrando nessa nova fase. Acredite na mudança, ela sempre te leva para o novo, para o mais, para a transformação. Te espero na próxima terça-feira, às 20h30, aqui no programa Conscientizando. Lembre-se, conscientizar para... evoluir. Siga lá as redes sociais. Psicólogo, psi.rodrigues e... Michele Ramos, psicoterapeuta. Siga-nos e... no dia 20... Ih, gente, deu tilt. Eu perguntei no grupo, ninguém respondeu. Ah, então assim, tenho tratando de você no mês de maio. Tratando de você? Homem. No mês de maio. Na próxima terça-feira a gente vai passar a informação correta. Mas eu desejo de coração um beijo para vocês, uma excelente semana e até a próxima terça-feira. Tchau. Tchau. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.